Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o propósito dos sonhos e das visões. Nós ouvimos muito sobre visões espirituais, falamos muito sobre sonhos proféticos, sonhos espirituais, mas qual que é o propósito tanto dos sonhos como das visões? O que Deus faz através dos sonhos e através das visões? Eu quero compartilhar com você alguns pontos e eu quero que você registre isso no seu coração, no seu espírito, acerca dos sonhos e das visões. Nada é por acaso. Deus não gera caminhos, Deus não estabelece coisas, Deus não cria coisas, Deus não forma coisas, Deus não conecta coisas sem que haja um propósito. Então existe um propósito. Quando nós falamos de visão espiritual, de sonhos espirituais, sonhos proféticos, visão profética, está apontando para uma dimensão onde a realidade de Deus se manifesta. Deus, ele é um Deus profético, amém? A Bíblia vai falar que ele se manifesta no nosso espírito. Deus procura aqueles que o adoram em verdade e em espírito. A Bíblia diz, Deus é espírito. Então, Deus se comunica conosco aonde? No nosso espírito. E as visões e os sonhos que nós recebemos de Deus são impressas dentro do nosso espírito. É lá que nós ouvimos a voz de Deus. É lá que nós recebemos o toque de Deus. É lá que nós sentimos a presença de Deus. Recebemos a nossa fé. É tudo dentro do nosso espírito. Amém? Quando isso acontece, as realidades de Deus começam a se manifestar nas nossas vidas. E aí nós começamos a entrar em lugares mais intensos, mais profundos, lugares de intimidade, de relacionamento, de experiência com Deus e assim por diante, amém? Então veja algo, sonhos e visões têm propósitos. Você vai ver em Jó, capítulo de número 33, a Bíblia vai dizer o quê? Uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo, Deus fala ao ouvido do homem e lhe sela a instrução. Para o quê? Para o livrar da morte, da queda, do perigo. Então você vai ver que sonhos têm o propósito de trazer o quê? Alertas, seja qual for a direção dos sonhos. Dentro dos sonhos nós temos sonhos de direções, sonhos criativos, sonhos de instruções, sonhos de consolo, exortação, sonhos de impartição, sonhos de ativação e assim por diante. Existem 12 tipos de manifestação dentro dos sonhos, vindos do Espírito Santo. Tá? São 12 categorias que nós vamos estar compartilhando acerca delas durante esse período. Tá? Então fique conectado, se inscreva, deixe o seu like e ative a notificação para você ficar ciente, tá bom? Eu vou deixar aqui em cima um vídeo para que você possa assistir depois, falando sobre sonhos de direções. Você pode estar recebendo sonhos de direções e você não está o quê? Se atentando a isso. Às vezes você está pedindo aí uma direção para Deus, ou Deus está te dando uma direção, você está tendo sonhos e você não está o quê? Se atentando a isso. Cuidado. Muito cuidado. Porque esse sonho vai mudar a sua vida. Então você precisa se atentar a ele. Tá? Então, dentro dessa manifestação de sonhos, você vai ver que Jó 33 tem um propósito, o quê? Trazer alerta, livramento para o homem, selar as instruções de Deus. Quando a gente vai para Gênesis capítulo de número 28, quando a Bíblia fala acerca de Jacó, Jacó pega uma pedra, coloca como travesseiro, e ele tem um sonho onde tem uma escada subindo e descendo. Perdão, subindo e descendo. Bem? E ele vê anjos fazendo essa transição. E ele descobre que ali é a casa de Deus. Ele passa a chamar aquele lugar de Betel, que outrora se chamava Luz. Então ele faz um voto com Deus, ele faz um compromisso com o Senhor. O Senhor fala acerca daquela terra que ele daria a ele, que ele voltaria. Estabelece a promessa
Mais à frente, Deus ele muda o nome de Jacó, que outrora significava enganador, e agora ele coloca como Israel, aquele que é de Deus, povo de Deus, nação escolhida. Amém? Então perceba que, nesse caso de Gênesis 28, a Bíblia faz o quê? A Bíblia declara que Deus ele muda o nome de Jacó. Então ele muda a estrutura, a identidade. Só que Deus também traz alerta. Deus também faz o quê? Estabelece a promessa sobre a vida de Jacó. Então, entenda algo. Nessa dimensão dos sonhos, Deus ele estabelece coisas. Primeiro ele traz um alerta para chamar sua atenção. Sonhos são alertas de algo que vão acontecer. Por isso que você tem um sonho hoje, daqui a 2, 3 meses você tem a conclusão, a manifestação desses sonhos. Só que, mediante a isso, se você começar a observar, você também vai ter visões. Você vai ter a manifestação das visões. Por quê? Porque as visões, elas antecedem algo. O sonho vai te dizer, daqui a 3 meses algo vai acontecer. Aí, perto de findar esses 3 meses, você tem uma visão. E na visão diz, daqui a 3 dias acontecerá isso. Por isso que a Bíblia diz, em Joel capítulo 2, versículo 28, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Estabelecer. Profetizar, a profecia vai estabelecer algo. Os jovens terão visões, algo que estão prestes a acontecer. E os velhos sonharão sonhos. Pega aqui. A profecia estabelece. As visões antecedem algo. E o sonho aponta para algo que vai acontecer. Então, primeiro Deus faz o quê? Ele manifesta essas 3 dimensões. Números, capítulo de número 12, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer o seguinte: e disse, ouve agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, próprio Deus que está falando. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, quem que disse? O Senhor, em visão a ele, me farei conhecer. Então quer dizer que Deus se revela através das visões. E ele continua dizendo, ou em sonho falarei com ele. Sonhos são dimensões onde Deus fala, onde Deus instrui, onde Deus libera, são lugares de alerta. Todo sonho, seja Deus impartindo algo sobre a sua vida, liberando uma bênção sobre você, uma ideia, não importa, são alertas. Nessa dimensão dos sonhos, o Senhor lhe sela as instruções de forma audível. Então você ouve, por isso que dentro do sonho você interage. Você sonha que estava falando com alguém e você ouve, você participa e parece que você está ali acordado dentro do sonho, porque você está interagindo. Em visão, o Senhor diz então que ele faria ser conhecido. Então visões são níveis de revelações, onde Deus se revela. Mostra na dimensão espiritual aquilo que está acontecendo. Amém? As visões, ela estabelece o agora, aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Ela traz um mapeamento, ela traz como se fosse o raio-x de Deus, né? Como as pessoas gostam de chamar. E elas trazem essa realidade. Por isso que Deus ele fala dentro de sonhos e visões. E nós temos as visões noturnas, que é um período da noite, antes de você adentrar no sono, no sonho, né? Você tem essa visão, é aquele momento que você fala, eu achei que eu estava dormindo, eu acho que eu tive um sonho, mas agora eu não sei se era um sonho ou se era uma visão. É aquele momento que você deita e você já entra dentro da visão, dentro da revelação. Isso acontece muito comigo. Existe um modo que se eu deito, isso aí é o meu e Deus, que se eu deito, pode ter certeza, irmão, é visão na certa. É visão na certa.
Entende? Então, Deus ele fala dentro dessas dimensões. Então, o propósito dos sonhos e das visões é revelarem o propósito de Deus, é manifestar direções, instruções, tá? Então você vai perceber aqui que Jacó, no versículo 16 ao 17, ele pega e unge aquele lugar como casa de Deus, tá? E Deus ele muda. Israel também significa príncipe de Deus. Então Deus estabelece Jacó como príncipe. Entenda uma coisa, se preciso for, Deus ele muda o seu DNA, a sua identidade, para que o cumprimento daquilo que ele tem desenhado para a sua vida venha acontecendo. Amém? Então, eu quis compartilhar com você aqui um pouco do que significa, qual é o propósito dos sonhos e das visões, tá? E nos próximos vídeos nós vamos estar falando sobre sonhos, os tipos de sonhos, cada um especificadamente, amém? E também acerca das visões. Então não perca, fique atento, porque isso pode mudar a sua vida e de fato vai. Aquilo que você compreende, aquilo que você recebe como revelação na sua vida, começa a se manifestar de forma mais intensa. Se você começa a compreender acerca dos sonhos proféticos e acerca das visões, como identificá-las, como entender que está vindo de Deus, como identificar, meu irmão, isso vai multiplicar sobre a sua vida, porque agora você sabe quando Deus fala. Agora você começa a identificar. E aí o Senhor começa a se revelar de forma mais clara para você. Amém? Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe, se inscreva e envie para o máximo de pessoas que você puder. Coloca aqui na descrição, nos comentários, o que você mais tem. Se são sonhos, se são visões, se são flashes de visões em flashes. Nós vamos falar sobre isso também, os tipos de visões. Amém? Coloque aqui, pastor, eu tenho sonhos normalmente sobre tais coisas. Eu tenho visões normalmente sobre isso. Coloque aí. E aqui embaixo na descrição tem um treinamento para você fazer e ser ativado sobre sonhos proféticos. Sonhos e visões. Amém? Vai abençoar a sua vida. Eu já tenho recebido testemunho de pessoas que têm sido ativados nessa dimensão. E eu creio que você também tem. Sonhos e visão é um direito seu. É uma realidade para todo filho de Deus. E muitas das vezes nós não vivemos porque nós não compreendemos. Amém? Então Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima e shalom.